Pronto, começou a gravar, viu, galera? Façam de conta que vocês são pessoas comportadas. Sacou? Sacou? Tá ligado? Tá ligado? Olha, e aqui eu não edito não, eu jogo do jeito que tá no YouTube, viu? Jogo do jeito que tá, certo? Vamos lá. Então eu não corto nada, tá certo? Vamos lá. Ó. Isso mesmo. Isso. E parou aí, exatamente. Bom, então, foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Foi na quarta-feira. Quem não tava, foi isso aqui, galera, que a gente trabalhou. A aula passada eu também gravei. Esse final de semana agora vou publicar essa aula que eu gravei já com vocês, certo? E essa de hoje também eu vou publicar esse final de semana agora, tá? Então, repito, quem não está no Zap, entra no grupo do Zap. Quem não está no Classroom, entra no grupo do Classroom. Passem o contato de vocês para quem já está no grupo, certo? Para a pessoa que você confia e tal, tá? E aí a gente vai se inteirando da coisa, beleza aí? Show! Beleza, então nós vimos sobre o tempo, né? Quando o ser humano pega a noção do tempo através dos elementos da natureza, dos fenômenos naturais, a gente viu que o ser humano, por causa da atividade da produção agrícola, precisa ter um controle cada vez maior desse tempo, para não perder o que ele plantou, para ele não passar fome, certo? E por último a gente viu como é que a história faz a sua contagem e controle do tempo. Beleza? Foi isso que a gente viu no nosso último encontro, tá? Aí que a gente parou e é daí que a gente vai seguir, certo? Agora tá firme. Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, damas e cavalheiros, agora vem a novidade. Contagem por séculos. Essa é a principal contagem da história. Essa é a principal maneira que a história se situa no tempo, tá? Observe isso aqui, ó. Isso que eu vou trabalhar agora com vocês, gente, a princípio parece difícil, mas se você prestar atenção no que eu vou te explicar aqui agora, vai ficar mamão com açúcar. Fácil, tá? Isso que eu vou mostrar agora para vocês, eu não costumo cobrar em prova. Tá? Mas por que você está ensinando então, Nelson? Porque um dia você vai pegar um professor de história diferente de mim e ele pode cobrar isso de você. Então eu quero que você já veja comigo já de uma maneira bem legal, bem bacana, certo? O vestibular pode cobrar isso de você também. Então você tem que ficar esperto para isso. É por isso que eu ensino isso, apesar de eu não cobrar isso, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que eu não costumo cobrar em prova, tá? Eu ensino porque alguém lá na frente pode cobrar isso de você, tá? Vamos lá. Observe. A contagem por séculos, ela é expressada sempre por algarismos romanos. Primeiro ponto é esse, tá? Beleza. Vamos lá. Exemplo. Eu até dei esse exemplo na aula passada, não sei se vocês lembram. Século 1 começa do ano 1. Repare que não começa do ano 0, não existe ano 0 para a história. Existe ano 1, certo? Começa no ano 1 e termina no ano 100. Esse é o século 1, tá? Em algarismo romano, de uma maneira mais bacana ainda. Pena que você que está vendo o vídeo agora em casa não vai poder ver o que eu estou escrevendo no quadro. Mas, enfim, está aqui a representação do algarismo romano. Beleza? Ok. O que é esse umzinho verde aqui na frente? Você que está vendo o vídeo agora em casa. Agora, século 2. Observe que século 2 começa do ano 101 e termina no ano 200. Vocês já devem estar reparando uma coisa aqui interessante. Professor, eu estou percebendo que você botou alguns números aí em vermelho, outros em amarelo, outros em verde. O que é que está rolando aí, professor? Calma, que lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo aqui agora. Se liga, fique esperto e me acompanhe. Século 3 começa do ano 201 e termina no ano 300. Século 4 começa no ano 301 e termina no ano 400. Professor, tá moleza isso aí até agora. Calma que vai ficar complicado daqui a pouco. Século 5 começa do ano 401 e termina no ano 500. Agora, se ligue nisso aqui. Se ligue.
Repare, vocês perceberam que o ano onde o século começa, os dois últimos números sempre é 01, 01, 01, 01 e 01. Pegaram aí a maldade da coisa? Sinto o drama. Agora vamos lá. O ano que termina o século, os dois últimos números sempre vai ser 00, 00, 00, 00, 00. Agora vamos lá. Se liga aí. Como eu disse antes, o ano onde começa o século, sempre os dois últimos números serão 01, 01, 01, 01, 01. Ok? O ano onde o século termina, os dois últimos números sempre serão 00, 00, 00, 00 e 00. Beleza? Agora, a última maldade da coisa. Fique esperto para isso, fique esperta para isso. Observe que se você chegar aqui no ano que termina o século e você tirar, apagar, excluir o 00, o que sobra? 1. Qual é o século? 1. Embaixo, tira o 00 do 200, sobra 2. Século 2. E assim vai indo, certo? Século 300, tira o 00, sobrou 3. Século 3. 400, tira o 00, sobrou 4. Lá na frente, século 4. Ano 500, tira o 00, sobrou 5. Século 5. Pegaram a maldade do negócio? Captaram a ideia aí? Beleza. Agora, com atenção você que está em casa assistindo esse vídeo, né? Eu vou escrever agora uma coisa no quadro que você não vai ver, né? Mas a galera está acompanhando aqui, eu quero que você vá imaginando tudo que eu estou falando aqui agora. Eu tô indo bem, né? Tô indo bem. Né? Tá legal? Tá legal? Bem youtuberzinho, né? Bem blogueirozinho, né? Muito bem. Se liga. Vamos agora, a partir do século, descobrir a parada, tá? Temos aqui o algarismo romano, você que está em casa, observe. O X, o que é o X, galera? Perfeito. O V, 15, tá? E temos 3 em seguida. 15 mais 3, 18. Eu vou lá, eu já sei aqui que o século é 18, certo? Eu vou começar pelo ano que termina o século. Eu pego esse 18 e jogo lá no ano que termina o século. Eu escrevo lá o 18. O ano que termina o século, os dois últimos números são quais? 00. Exato. Eu vou lá e jogo 00. Tá. Fui. Ó a manha. Ó o 00 aí. Na parada de sucesso. Tá ligado? Agora, eu quero descobrir o ano que termina o século XVIII. O que você vai fazer? 1800 menos 100. Vai dar conta dessa bagaça? 1700, certo? Eu escrevo lá o 17, mas calma. Agora vamos para os dois últimos números que começam o século. 01. Ou seja, 1701. Ó a parada, ó. Certo? Então, o século XVIII começa em 1701 e termina em 1800. E reparem, sobrou o que depois que tira o 0? 18. Certo? Agora você que está em casa, acompanha a raciocínio concluindo aí. Então, começa sempre pelo ano que termina, onde os números da frente são iguais ao século, ou seja, 18. E os dois últimos números são 0, 0, formando assim 1800. Certo? Beleza?
Acompanha a maldade do negócio, se liga. O ano que começa o século é 100 subtraído do ano que termina, ou seja, 1800 menos 100, 1700. Agora vem a próxima maldade. Só que os dois últimos números são 01. Então não é 1700, é 1701. Neste caso, exemplo, 1701. Belezinha? Pegaram o macete da onda aí? Sentiram a maldade do negócio? Agora se liga. Se liga aqui. Chega mais. Chega à frente. Tranquilo, de boa? Gente, eu não sei se você já viu esse aviso aqui, mas estou com confusão em turma 1 e turma 2, né? Então, terça-feira, né? Mas de 7h30 até 7h50, vocês podem passar lá na cantina, que vocês quiserem. Esse momento tem alguma coisa para programação. Tá bom? Deixa ele depois estar conversando com a gente. Tá legal? De 7h30 até 7h50, quem for chegando, pode passar lá para pegar alguma coisa para comer. É por isso que é muito importante que todos vocês participem lá do grupo do WhatsApp, porque se acontecer alguma coisa em relação à aula ou em relação à merenda, é por lá que eu dou aviso, tá bom? Então, sempre à noite ou de manhã, antes de vir para o colégio, dê uma olhadinha, porque pode ser que eu tenha que cancelar a aula porque o professor vai faltar. Vocês não podem ficar com a aula vaga. Então, todos os avisos importantes eu dou pelo grupo, tá bom? Muito obrigado. Aproveita que o Robson dá um recado pro pessoal do canal para se inscrever. Fala aí, por favor. Ô, canal do Nelson, vou se inscrevendo aí. Gostaram? Ficou legal, né? Muito bem. Vamos voltar para a programação normal. Vamos lá. Seguinte, olha o desafio agora. Desafio. Como descobrir o século a partir do ano? Se liga agora na maldade. Olha só. Ano 743. Como eu descubro qual é o século do ano 743? Eu pego esse número e jogo para cima até achar o primeiro número depois desse que termina em 00. Qual é o primeiro número depois de 743 que termina em 00? 00. 50 um zero só. Depois dele, subindo. 45, 46, até chegar um número que tem 00. 800. 800 é o número depois de 743 que tem 00 no final. Pega o 00 do 800, elimina ele, sobra o quê? Que século é? 8. Simples assim. Você observei. Primeiro joga esse valor para cima. Você que está vendo agora no canal, eu escrevi o número 800 no quadro. A galera está vendo, mas você não está vendo. Mas enfim, a lógica é essa, certo? Bom, primeiro você joga esse valor para cima até encontrar o primeiro número que termina com 00 no final. Achou o número, elimina o 00, que sobrou, que é o 8, é o século correspondente ao ano. Certo? Fiquem espertos para essa maldade aí, tá? No caso deste exemplo, o primeiro número acima que termina com 00 é o número 800. E como eu disse para você, no outro lado da tela, tirou o 00, sobrou o 8, é o 8 que é o século do ano 743. Aí observe, agora é só excluir o 00 e sabemos o século do ano do nosso exemplo, que neste caso é 8, ou melhor, em algarismo romano, V e 3 tracinhos, certo? É assim que representa o século, em algarismo romano, beleza? Ok. Até aqui, tranquilão? Show? Muito bem. A galera está balançando a cabeça nesse momento, concordando que ficou tudo certo. Ridículo. Seguindo em frente. Se liga aí, ó. Temporalidade. Vamos para esse negócio aqui. Cara, isso aqui é interessante, bicho. Isso aqui é bem interessante. O que é essa tal de temporalidade? Quando a gente estuda história, a gente tem a sensação
que a civilização mais avançada, as outras são iguais a ela. Deixa eu traduzir isso aqui para você. O seguinte, ó. Sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos, vai estar no livro de história contando essa situação do Talibã hoje, no Afeganistão, tá? Quem lê daqui até lá, quem estudar esse negócio, só vai olhar a situação pela perspectiva dos Estados Unidos. E todo mundo vai achar que o que tem os Estados Unidos, o Afeganistão também tem. O Afeganistão não tem bomba atômica. O Afeganistão não tem nave espacial. Não. Certo? No Afeganistão, o que acontece? Como é que as mulheres são encaradas lá? Certo? De que forma os caras conduzem o relacionamento deles com as mulheres? De forma autoritária. Certo? Agora, e nos Estados Unidos e na maioria das nações do mundo? Já tem uma relação mais respeitosa. Não que não seja machista, tem machismo, sim, tem. Mas não é autoritário. É uma relação mais fluida, mais tranquila, certo? Só que você não pode tomar como referência os Estados Unidos para o resto do mundo. A mulher no resto do mundo é tratada igual aos Estados Unidos. Não é. Em outras civilizações tem outro tratamento. Certo? Beleza? Assim como, por exemplo, a questão da homossexualidade. Entre os países árabes, islâmicos, o relacionamento, a visão sobre isso é outra. Certo? Então você não pode tomar como referência a visão que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, em relação à homossexualidade, que os islâmicos têm. Você não pode achar que tudo é igual ao país que está no topo, né, na frente, digamos assim. Certo? Beleza? Então cada civilização, cada povo tem o seu tempo de mudar as coisas, de mudar até mesmo a forma de pensar, a forma de agir, a forma de encarar o mundo, certo? Então observe isso aqui, ó. É a velocidade própria de transformação de cada sociedade, cada povo, cada região, cada cultura tem a sua própria velocidade de mudança, fazendo com que elas se encontrem em estágios diferentes de evolução em uma mesma época, tá? Então você vê essa contradição imensa, né? Na maioria do mundo, a mulher não é tratada com o autoritarismo que tem lá no Afeganistão, certo? E quem olha diz, rapaz, como é que pode ser tão diferente um lugar do outro? Tá? Beleza? Ok. Então observe a situação. Sociedades nômades. Meu Deus. Tá funcionando. O que acontece? O que são sociedades nômades? São sociedades que vivem da caça, da pesca e da coleta. Eles não sabem plantar. Não sabem plantar. Certo? E essas sociedades nômades, no início da história da humanidade, conviveram com sociedades agrárias, ou seja, povos que sabiam plantar. Em tese, o que é que nós temos aqui? As sociedades agrárias, nesse momento, é mais avançada do que as sociedades nômades. Certo? Mas isso não significa que, naquela época, todas as sociedades plantavam. Ainda existiam sociedades que não sabiam plantar, mesmo tendo alguém que soubesse plantar. Certo? E convivendo na mesma época. Tá? Beleza? Observe isso agora. Sociedades agrárias, que já sabem plantar, convivendo com sociedades que já têm governo. A sociedade que tem governo, ela está mais evoluída, digamos assim, do que a sociedade que é agrária. Exemplo, os índios do Brasil, eles sabem plantar. Mas tem muitas tribos indígenas que não têm governo, certo? Então, comparado, né, às sociedades que possuem governo, as sociedades indígenas estão no estágio evolutivo atrasado, digamos assim. Mas convivem na mesma época com sociedades que possuem governo, ok? Sociedades nômades, agrárias e com governo, as três vivendo na mesma época. Isso também aconteceu na história. Aliás, até hoje, existem sociedades nômades até hoje. Certo? Povos que não sabem plantar ainda, até hoje. Tá? E esses povos convivem com a gente no século XXI, em pleno século XXI. Tá bom?
não industrializadas com sociedades industrializadas. Isso aqui é interessante também, observe. Por exemplo, o primeiro país do mundo a se industrializar foi a Inglaterra. A Inglaterra se industrializou no século XVIII. Tá? Aí, resultado, depois da Inglaterra, quem vai se industrializar vai ser a França. Aí depois que a Inglaterra e a França se industrializa, passa um tempinho, demora um tempinho, aí depois vai vir Alemanha, Estados Unidos, Japão, certo? E outros países da Europa vão se industrializar, certo? Aí dá um tempinho. Aí depois de um certo tempo, vai se industrializar os países da América do Sul, da América Central, México, Brasil, está nesse bolo, certo? Só para você ter uma ideia, enquanto a Inglaterra se industrializou no século XVIII, o Brasil se industrializou no século XX, ou seja, depois de 200 anos foi que o Brasil veio se industrializar comparado à Inglaterra. Perceberam a situação, gente? Então assim, não é porque você pega e estuda história, né? Aí você vê lá, a Inglaterra se industrializou. Então você diz assim, se a Inglaterra se industrializou naquela época, todos os países então se industrializaram. Não é isso, não se trata disso. A Inglaterra saiu na frente. Aí depois de 200 anos foi que o Brasil veio se industrializar, certo? Então você não pode tomar como referência a nação que está no estágio mais evoluído e achar que aquilo é verdade para todos os povos. Não é, certo? Você pode ter nações industrializadas e não industrializadas convivendo na mesma época, certo? Beleza? Outro exemplo. Sociedades que não têm energia nuclear e sociedades que possuem energia nuclear. Por exemplo, o Brasil tem energia nuclear, certo? Mas o Afeganistão, por exemplo, não tem energia nuclear. Tá? O Brasil, porque o Brasil tem energia nuclear, tem míssil atômico, míssil nuclear? Não, o Brasil não tem míssil nuclear, não tem bomba nuclear. Mas os Estados Unidos tem, a Alemanha tem, a Inglaterra tem, a Rússia tem. Mas nós não temos bomba nem míssil nuclear, certo? Então você não pode chegar, olha assim, eu estou estudando uma época onde o primeiro país a criar a bomba nuclear foi os Estados Unidos. Aí você acha que os Estados Unidos foi o primeiro a criar, todos os outros criaram. Não, está errado. Só os Estados Unidos que criou, os outros demoraram para criar a sua, certo? Depois dos Estados Unidos, aí veio a Rússia, aí a Rússia criou a bomba nuclear dela. Aí depois da Rússia veio as outras, cada uma no seu tempo, tá? Por último, nesse slide aqui, você tem países sem tecnologia espacial, que não tem nenhum tipo de foguete, nada que manda para o espaço, não tem nada. O Afeganistão, por exemplo, não tem tecnologia espacial, certo? O Brasil, olha que interessante, você sabia que o Brasil tem tecnologia que lança satélite para o espaço? O Brasil já consegue lançar satélite para o espaço. Já lançou mais de um, inclusive. Certo? Mas o Brasil não tem tecnologia espacial para mandar um homem para o espaço. Não tem. Mas os Estados Unidos tem, a Rússia tem, a China tem, a Índia está desenvolvendo. Saca? Então, você pega, você estuda a história, aí você vê lá, né? A Rússia foi o primeiro país a mandar um homem para o espaço. Aí você pensa, então se a Rússia mandou, todos os outros que em seguida mandaram. Não é bem assim. A Rússia saiu na frente, aí depois de um tempo, os Estados Unidos mandou um homem para o espaço. Certo? Você não pode tomar o cara que está na frente como sendo todos os outros iguais a ele. Está no mesmo desenvolvimento que ele. Né? Então você pode ter um super desenvolvido com que não tem nada na mesma época. Certo? Isso é temporalidade. Tá? Beleza. Organização temporal da história. Pré-história. Olha como a história vai separando, né, para organizar o estudo do passado. Primeiro tem a época chamada de pré-história. O que é a tal da pré-história? Esse pré, galera, significa que é antes da escrita existir. Antes da escrita. Tudo que aconteceu antes da escrita ser criada é chamado de pré-história. Certo? Observe aí, período caracterizado pela transição do nomadismo, ou seja, da fase onde o ser humano vivia apenas da caça, da pesca e da coleta e não sabia plantar, certo? Para o sedentarismo. O sedentarismo é o momento que o ser humano aprende a plantar.
E aí ele passa a ter moradia fixa. Ele não vai mais ficar se locomovendo em busca de alimento. Ele vai morar fixo, certo? E aí vai começar a surgir as cidades. Tá? Isso aqui é pré-história. Onde o ser humano passou a dominar a agricultura e a pecuária. Para quem não sabe, pecuária é a criação de animais. Certo? Beleza? E também a usufruir da tecnologia de instrumentos de metal. Então nessa fase o ser humano começa a trabalhar com ferramentas de metal. A ferramenta de metal vai acelerar, inclusive, a produção agrícola, certo? Que o metal é mais eficiente como ferramenta do que a madeira, do que a pedra. Antes era usada madeira, pedra, osso como instrumento de corte, certo? Aí depois é que veio o metal, tá? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Essa aula termina às 10h30. Temos tempo. Vamos lá. Idade Antiga. A Idade Antiga ela é caracterizada pela formação de governos. Nesse momento é onde surgem os governos, certo? E estabelecimento do sistema escravista. Então o sistema escravista nasce na tal da Idade Antiga. Os governos nascem na tal da Idade Antiga. Por exemplo, Egito, Mesopotâmia, a Grécia, a Roma, tudo isso, Idade Antiga, certo? Não sei se vocês já viram filmes por aí da época antiga. Vocês já viram um filme 300, por exemplo? Alguém viu 300? Já viu? 300 é a Idade Antiga, certo? Beleza? Ok. Idade Média. Cara, Idade Média tem uma porrada de seriado da Idade Média. Uma porrada de seriado. Quem aí já viu o seriado Vikings? Idade Média. Idade Média. Certo? Quem aí já viu o filme Coração de Cavaleiro? Já viu? Idade Média. Certo? Aquelas épocas das princesas, dos príncipes, ali é Idade Média. Tá certo? Beleza? Observe aí, caracterizado pela formação e consolidação do sistema feudal e início da formação das monarquias nacionais. Então aqui é o senhor feudal, que é o nobre, né? É o pai da princesa, digamos assim, certo? E surgem as monarquias nacionais. O que é a monarquia? É o surgimento dos reis, certo? Isso é a Idade Média, tá? Idade Moderna, caracterizada pela transição, pela mudança do feudalismo para o capitalismo e pela consolidação deste último, ou seja, do capitalismo, com a Revolução Industrial, ou seja, o surgimento das primeiras indústrias. Qual foi o primeiro país a se industrializar? Falei antes, qual foi o primeiro país a se industrializar? Quem lembra? Inglaterra, é isso aí, certo? E o estabelecimento dos primeiros governos republicanos e democráticos, ou seja, aqui na Idade Moderna vai surgir os primeiros governos com presidentes eleitos pelo povo. Antes eram reis, tá? Com a República vêm os presidentes eleitos pelo povo, ok? Beleza. Idade Contemporânea é a fase que nós estamos agora, tá? Caracterizado pelo surgimento do socialismo na União Soviética, certo? Em contraposição ao capitalismo e pela globalização deste último, ou seja, pela globalização do capitalismo. O capitalismo se tornar então um fenômeno mundial, tá? Beleza, ok? Tranquilo até aqui, beleza? Tranquilo até aqui, galera? De boas? De boas? Ok. Seguindo em frente. Fontes. Fontes. Meu amigo, minha amiga, quando você ouve a palavra fonte, certo? Fonte significa, sabe o quê? Meu piloto tá uma porcaria, peraí. Fonte significa origem. Fonte significa começo. Origem, começo do quê? Do estudo do passado. Ou seja, por onde é que o historiador começa a estudar o passado? Esse começo do estudo do passado do historiador são as fontes, certo? Por exemplo, vamos imaginar que o historiador resolva estudar, escrever sobre a história da escola marianita, tá?
Vamos imaginar que daqui a 50 anos, sei lá, daqui a 100 anos, esse historiador venha visitar a escola para escrever sobre a história da escola. A primeira coisa que ele vai olhar são os arquivos da escola, as cadernetas, o que está anotado lá, tudo que está anotado, tudo que aconteceu, sei lá, a página do Facebook da escola, sei lá, o blog da escola. Tem vários registros do que aconteceu na escola nesses meios. Tudo isso são fontes. Aí o historiador começa a analisar essas coisas e ele começa a escrever sobre a história da escola baseado nessas coisas que ele está analisando. Mas ele não para por aí, ele vai mais longe. Ele descobre o endereço de vocês e vai na casa de vocês. Vocês já morreram, tá? Daqui a 100 anos já morreram, tá? Só vai encontrar lá seus netos, seus bisnetos, né? Aí ele vai conversar com seus netos e bisnetos para ver se ele consegue, se os seus bisnetos conseguem arranjar alguma coisa sua para ele ver, da sua época que você estudava. Aí digamos que o seu caderno de Salzinho agora está lá guardado no canto da sua casa. Aí o seu bisneto vai lá naquele canto, pega seu caderno e dá para o historiador: toma aqui, ó. Esse é o caderno da minha bisavó, do meu bisavô. Aí o cara começa a olhar seu caderno. E o seu caderno vai mostrar para o historiador um pouco do que aconteceu aqui, na sua sala, em 2021. Certo? E aí o cara vai começar a escrever sobre a história da escola baseado em tudo isso. Isso são as fontes. Tá? Beleza. Aí o que acontece? É o início, é o começo do estudo do passado. Certo? Temos as fontes primárias. Primária, a palavra primária significa primeiro, é onde começa tudo realmente. Como eu já disse, todos os exemplos que eu falei aqui agora, né? Os vestígios, os restos do passado, de onde começam os estudos. Então tudo que o cara usou para fazer a história da escola é chamado de fonte primária. Depois disso, o cara vai escrever um livro sobre a escola. Esse livro que ele vai escrever sobre a escola é a tal da fonte secundária. Aqui vem em segundo lugar. Observe aí, fonte secundária, livros sobre o passado, certo? Escritos por historiadores sobre a conclusão de seus estudos das fontes primárias. Então, o livro que o historiador escreveu sobre a escola é a fonte secundária. O seu livro que você estuda história para fazer a prova também é uma fonte secundária. Certo? Beleza? Então, os livros de história são fontes secundárias. Ok? A fonte primária são os objetos, os vestígios do passado. Inclusive, o historiador pode ir visitando o Facebook e encontrar um vídeo seu lá do passado. Certo? E aquele vídeo revela alguma coisa sobre a escola, uma coisa interessante. Daí, um simples videozinho pode ser uma fonte do historiador. Certo? Esse vídeo aqui agora que a gente está fazendo, esse aqui agora, vai ser uma fonte para algum historiador lá na frente que ele quer estudar a escola benedita. Certo? Você do outro lado da tela sacou a parada? É isso aí, muito bem. E aqui agora, faltando 5 minutos para acabar, eu vou encerrar aqui, certo? Próximo ano a gente vai continuar esse baba, valeu? Ainda esse final de semana agora eu publico esses vídeos. Filé? Tranquilo? É isso aí, você acabou de ver essa aula. Se inscreva no canal H Dobrado. Curta o vídeo, compartilhe com seu colega da escola. Com seu primo, sua prima, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que queira entender melhor este assunto. Para deixar registrado, galera, vocês gostaram da aula? Oh, muito bem, muito bem. É isso aí.